bem? Muito bem-vindos aqui ao canal. O meu nome é Simone Moraes, eu sou professora de pintura em tecido. Que bom ter você por aqui, porque eu tenho aí uma super novidade aqui no canal, onde eu estarei dando aí uma sequência de aulas para iniciantes, isso mesmo. Então eu vou trazer aqui, nesse momento de quarentena, uma sequência de aulas aí para iniciante. Então se você deseja aprender pintura em tecido, continua aqui comigo até o final desse vídeo, que você vai ter hoje uma super aula. Vai ser a nossa aula número 1 e eu aguardo você nas demais aulas, que vai acontecer toda segunda-feira às 19h30, tá bom? Então venha comigo para ir assistir a primeira aula. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar aí o sininho das notificações, tá bom? Então um grande beijo para vocês e vamos lá para nossa primeira aulinha. Então, vamos lá, pessoal, para nossa aula, né? Eu coloquei aqui, ó, nós vamos pintar folhas e a nossa primeira florzinha, tá? Pensando em você que está iniciando, é bom você começar assim aos pouquinhos, para você entender tudo direitinho, tá bom? E os pincéis que eu vou usar, olha, é esse aqui, o Pituá, pra gente passar o clareador, né? Tem a numeração dele assim maior também, ó, tá? Aí, esse aqui a gente pode usar para passar o clareador, para fazer a sombra. E os pincéis que eu uso, olha, são os pincéis da Condor. A Tigre também tem esses pincéis assim, ó, cortado e lixado, tá bom? Tá vendo que ele é cortado e lixado, né? A Condor, a referência é 454, tá? E para fazer a folha, normalmente eu uso essa numeração aqui, o número 8 ou 10, isso depende do tamanho da folha, tá ok? Igual esse aqui é o número 12, tá vendo? É um pincel maior, eu uso para preencher áreas maiores, tá? E temos os números pequenos, olha, que é o 2 ou 4, pra gente fazer detalhes menores, tá bom? Mas aqui eu vou utilizar esse pincel aqui, ó. Eu vou utilizar o pincel de número, eu acho que esse aqui é o 8, tá bom? Pra fazer esse tamanho de folha. Vocês vão precisar aí também do carbono para transferir, né, o risco para o tecido. Então, assistam lá o vídeo 1 para não ficar muito repetitivo aqui. Assistam o vídeo 1 para vocês entenderem o material. Lá eu explico todo o material necessário, tá bom? Para vocês aí não ficarem perdidos. Eu vou transferir aqui o risco, olha, para o tecido, para vocês verem como que eu faço. Então, aqui eu tenho a minha matriz, olha, num papel, né? O meu tecido, ó, ele tá fixado, olha, numa tábua, tá? A tábua de Eucatex. E eu coloquei aqui, ó, eu passei cola, cola permanente que chama. A gente passa a cola permanente, quando a cola seca, ela fica assim colando. Aí a gente coloca o tecido para ele ficar bem seguro, pra gente poder pintar de forma tranquila, tá? E agora eu vou colocar, ó, o carbono, eu uso esse carbono aqui preto. A gente coloca o carbono e depois a gente vem com o nosso risco, olha. Você vai posicionar o risco, né, no lugar onde você quer fazer a sua pintura. Então, ó, posicionei aqui, né? Eu vou mostrar só um pedacinho aqui como que eu faço para transferir o risco. Eu uso esse pincel boleador, tá? Mas você pode utilizar uma caneta sem tinta, né? Para não ficar fazendo vários riscos por cima do seu desenho. Você pode utilizar um lápis, tá? Então, eu utilizo aqui, ó. Depois que você posicionou direitinho, é só você vir, ó, passando por cima do risco. Prontinho, ó.
Passei por cima de tudo e depois está aqui, ó, no nosso tecido. Então, para transferir o risco pro tecido, é simples e fácil assim, né? Agora, nós vamos lá para nossa pintura. Pra gente pintar uma folha, olha, tem aqui, eu uso as tintas da Acrylex, tá bom? As cores que vocês podem adquirir aí para você que tá começando, olha, o verde folha, verde pântano, verde pinheiro, verde musgo, são os mais usados, tá? E temos também o verde oliva e o verde pistache, são duas cores que combinam pra gente poder tá fazendo uma folha, ok? Então, aqui são os verdes. Abaixo aí do vídeo, além do link do vídeo onde eu mostro toda a lista de material, eu também vou deixar aí por escrito a lista aí de tintas, tá? As tintas mais básicas que vocês podem aí adquirir para vocês começarem, tá bom? Muito bom. Pra gente pintar, a gente vai usar, assim, uma bandejinha. Aqui é uma bandejinha. Vocês podem utilizar um pratinho, tá? Pra gente colocar um pouquinho da tinta. Eu vou ensinar aqui pra vocês como pegar a tinta no pincel, porque isso é muito importante, a forma como a gente pega a tinta pra gente fazer a nossa pintura, tá? Então, vamos lá, eu vou ensinar pra vocês tudo direitinho aqui desde o começo, né? Às vezes, eu costumo pegar a tinta aqui, olha, na tampinha mesmo, tá bom? Mas eu vou ensinar pra vocês, olha, o jeito mais certo e o ideal que é, ó, colocar a tinta, né, num pratinho, numa bandejinha. Então, coloquei aqui, ó, o verde pinheiro, tá? E eu vou colocar as outras cores também que eu quero. Mas aqui eu vou explicar pra vocês, olha, como que a gente pega a tinta. Às vezes, costuma dar tinta tá um pouquinho dura, um pouquinho grossa, então eu sempre coloco, ó, um pouquinho de soro ou um pouquinho de água num cantinho assim do pratinho. É o que eu uso pra diluir as minhas tintas, tá? Tem aí um diluente que você pode comprar, né? Mas eu uso soro ou água mesmo, é tranquilo. Ó, se a minha tinta tiver um pouquinho grossa, eu pego o soro e faço isso aqui, ó. Misturo um pouquinho para mim conseguir uma textura melhor da minha tinta, tá? E como que nós vamos pegar a tinta no pincel? Eu não posso vir aqui e fazer isso aqui assim, ó. Deixar a tinta de um lado e do outro, tá bom? Deixa eu limpar aqui meu pincel que eu vou mostrar pra vocês a forma certinha de vocês pegarem tinta. Vocês vão vir, vão fazer isso aqui, ó. Né? Ó. A tinta ficou só de um lado do pincel. Então, esse lado aqui é o que eu vou trazer pra mim fazer a minha pintura. E quando eu vir aqui no meu tecido, ó, a tinta tá só de um lado, certo? Eu vou trabalhar com a tinta sempre aqui, ó, virada pra cima. Eu não posso pegar esse lado do pincel que tá com a tinta e virar pra baixo. E vir aqui e trabalhar. Eu vou trabalhar sempre com a tinta aqui, ó, pra cima. Tudo bem? Então, é assim que a gente vai pegar a tinta no nosso pincel, tá? Então, eu vim aqui, ó, peguei a tinta, ó. Eu posso até fazer assim um pouquinho, ó, né? E vim trabalhando ali com a tinta pra cima. Aprendemos, então, como pegar a tinta, né? Agora, um outro material que eu vou mostrar aqui pra vocês é o clareador. Eu gosto muito de utilizar o clareador porque ele me ajuda a trabalhar com a tinta no tecido, tá bom? Então, ó, deixa eu posicionar aqui pra vocês verem melhor, né? Deixa eu ver que está dando pra ver, né? Ok. Então, nós vamos fazer aqui esta folha. Pra mim fazer essa folha, ó, eu vou pegar um pouquinho do clareador, vou trabalhar aqui, ó. Vou passar o clareador aqui na tinta, na folha. O clareador, ele é uma tinta incolor. Ele ajuda a tinta a ficar molhada por mais tempo, né? Pronto, passei o clareador. Agora, eu vou pegar... Eu vou ensinar aqui uma folha bem básica, mais simples, para quem tá começando. Utilizando só um tom de verde por enquanto, tá bom?
Então, vocês vão pegar, ó, o verde pinheiro, peguei ele lá no meu pratinho, igual eu ensinei pra vocês, ó, a tinta tá pra cima, tá vendo que aqui tá sem tinta, ó. Nós vamos vir aqui, dividir essa folha ao meio, ó. Então, eu dividi essa folha ao meio. E vou pegar aqui, ó, desse lado, eu vou puxar de dentro pra fora, ó, fazendo esse movimento, ó. Tá? Mas aí eu vou preencher bem aqui, ó, não pode ficar falhando assim, não, ó. Vem, ó, preenchi. Eu posso deixar aqui o contorno mais sem tinta. E agora, eu vou vir aqui do outro lado, ó. Tá vendo? A tinta só de um lado, ó. Eu venho preenchendo desse lado, ó. Eu venho de fora pra dentro, ó. Prontinho. Tô ensinando vocês a trabalhar só com o tom de verde primeiro. Agora, nós vamos trabalhar aqui com a iluminação. Nós vamos iluminar essa folha. Eu vou trabalhar aqui com o marfim. Peguei, ó, um pouquinho do marfim, peguei na minha tampinha mesmo aqui um pouquinho, ó. Eu tiro o excesso, tá vendo? Desse lado, deixo só aqui, ó. Tá? Vocês podem colocar aí no pratinho que fica melhor pra vocês pegarem a tinta. A gente vem aqui, ó, dividir a folha ao meio e vou puxar aqui só um pouquinho, ó. Então, fica um lado escuro e um lado claro. E desse lado aqui, ó, eu vou trabalhar na ponta, ó. Vou vir iluminando. E tá pronta aí uma folha, tá? Isso aqui é uma folha simples, para você que está começando. Porque nós podemos também trabalhar com 2 tons de verde na nossa folha. E como que funciona? A gente trabalha com um tom de verde mais clarinho, tá? Depois que você treinar bastante esta folha, você faz essa, ó. Eu vou passar aqui o clareador. E essa aqui nós ainda vamos fazer uma dobrinha nela. Então, façam o seguinte, pega um tecido, para ser um tecido de amostra, né, para treino, e treina, tá? Treina, faz esse exercício aqui. A gente pode utilizar aqui um tom de verde mais claro. Então, eu vou pegar o verde musgo. Ó, peguei um pouquinho, vou colocar aqui no meu pratinho um pouquinho do verde musgo, ó. Venho aqui, ó, peguei um pouquinho, passei várias vezes assim, como se eu estivesse varrendo, ó. Que aí a tinta vai entrar bem aqui no meu pincel, né, ó. Vou manter a tinta só de um lado. Aí, eu vou vir aqui fazer a mesma coisa, ó. Vou dividir essa folha ao meio. Ó. Agora, eu vou puxar de dentro pra fora, ó. Tá bom? E desse lado, eu vou puxar de fora para dentro. Venho trabalhando, ó, com esse verde, seguindo, ó, esse movimento aqui, ó, que é o desenho da folha, ó, né? Aqui ela tem uma dobrinha. Por enquanto, eu vou preencher essa parte da dobra aqui também, depois eu faço ela. Lavei o meu pincel, agora nós vamos utilizar o verde pinheiro, que é um tom mais escuro. Eu venho aqui, ó, trabalho com o verde pinheiro em cima do verde musgo, ó. Mas aí eu vou colocar menos verde pinheiro, ó. E venho aqui também, ó, dou umas pinceladas desse lado, ó, né? E lembrando que aqui nós temos uma dobra, então, debaixo dessa dobra, eu vou escurecer, ó. Tá bom? Olha lá. Feito esse processo, nós vamos iluminar a nossa folhinha com
o marfim. Vamos lá? Aqui vocês podem utilizar o marfim, tem uma cor também que chama erva doce, que fica legal, tá? Pra gente trabalhar na folha. Ó, passei aqui no meio, então eu venho, ó, puxando. Não precisa colocar muito marfim, tá? Pouco marfim. E aqui desse lado, ó, a tinta tá assim de um lado, eu vou encostar ela aqui, ó, na dobra e venho puxando. Iluminei um pouquinho aqui no meio, né? Joguei um pouquinho de um tom mais escuro ali nessa dobrinha. E olha só pra vocês verem, está pronto aí mais uma folha, ó. Né? Então, nós fizemos a folha utilizando 2 tons de verde, essa ali utilizando apenas um tom de verde. Aí, vocês treinam essas duas folhinhas. Agora, nós temos uma folha que ela é lisa, ela não tem essas voltinhas aqui, ó. Tá? Essa folha aqui é da tulipa. Eu vou ensinar aqui pra vocês, porque no nosso cursinho aqui, nessa sequência de aula, nós vamos aprender a pintar a tulipa também. Então, é bom que vocês possam ir treinando aqui, tá bom? Ó, passei o clareador. Agora, aqui nessa folha, eu vou utilizar... Essa aqui eu vou fazer utilizando o verde pistache e o verde oliva. Pra vocês verem aí como que fica, tá bom? Peguei a tinta, ó, só de um lado do meu pincel. Aqui eu vou preencher, vou fazer a base dessa folha toda, ó. Vou preencher ela toda com essa... Com o verde pistache, ó. Tá bom? Agora, nós vamos pegar o verde oliva. Ó, coloquei o verde oliva aqui no meu pratinho. Peguei, ó, um pouquinho, né, do verde oliva. Ele tá um pouquinho, grossinho, ó. Peguei ele com o próprio pincel, molhei o meu pincel no pouquinho do soro ou da água, né, o que vocês colocarem aí no pratinho. Ó, tá vendo? A tinta já ficou melhor pra mim trabalhar. Agora, eu venho aqui, ó, vou dividir essa folha ao meio. De um lado, ó, eu vou preencher assim, ó. Ela vem reta, ó. Tá bom? Peguei mais um pouquinho de tinta e aqui eu vou preencher na ponta, ó. Então, aqui eu preenchi no meio e do outro lado da folha eu vou preencher no contorno dela, ó, na ponta dela, ó. Espalho essa tinta, eu tenho que esfumar essa tinta pra ficar bem... Eu não posso só contornar e deixar, não, ó, tem que espalhar, ó. Tá bom? Feito isso aqui, né? Agora, nós vamos iluminar aqui essa folha. Vou iluminar com o marfim também. Ou vocês podem utilizar aqui o erva doce ou um pouco, tá bom? Que fica legal. Eu vou utilizar o marfim mesmo, que dá pra iluminar e fica uma tonalidade bonitinha. Se eu deixei escuro aqui, desse lado ó, é onde eu vou deixar claro, ó.
né? Se desse lado tá escuro no meio, quer dizer que a ponta vai ser mais clara. Então, nós vamos trocar aqui, ó. Entenderam? Aí, a gente pode fazer a pontinha bem fininha, pra ficar bem bonitinho. Pra ela ficar bem fininha, vocês vão pegar aqui, ó. Pega aqui dentro, ó, e vem puxando, tá? Agora, nós vamos fazer essa daqui, tem uma dobra, ó. E eu vou trabalhar ela pra vocês verem aqui com o verde folha e o verde musgo, que fica bem bonito, tá? Vou fazer a mesma coisa, ó. Peguei o verde folha, eu começo com a cor mais clara. Vou fazer aqui a base, ó. Essas folhas, gente, é um excelente exercício, tá? Pra vocês. Ó, façam a base. Agora, eu vou pegar o verde musgo, que é um tom mais acima, né? Eu venho aqui, ó, vou dividir essa folha ao meio e vou preencher esse lado aqui, ó. Então, eu vou espalhar essa tinta. Lembrando que aqui tem uma dobra. Então, aqui de baixo sempre é assim, ó. Debaixo das dobras é onde você escurece. Então, eu vou escurecer aqui, ó. Debaixo da dobra. Tá vendo? E se eu escureci o meio aqui, eu vou escurecer a ponta do lado de lá, ó. Agora, essa partezinha, eu vou contornar ela aqui, ó, e vou espalhar essa tinta, ó. Né? Agora, vamos iluminar aqui, eu vou continuar trabalhando com o marfim mesmo, tá bom? Tem alguns pincéis que eles são assim, ó, igual esse de cerda macia, tá? Pra fazer o preenchimento da base, ele não dá porque ele é muito macio, mas pra fazer um detalhe igual nós vamos fazer aqui agora, ele é bom, ok? Ó, então, eu peguei o marfim, venho aqui, ó, e ilumino, ó. Ele é muito bom pra gente trabalhar pra finalizar, tá bom? Se você não tiver, pode utilizar o de cabo amarelo mesmo, tá? Não precisa se preocupar, não. Principalmente você que tá começando, né? Pode utilizar o outro mesmo de cabo amarelo, que é excelente. E pra fazer aqui a dobra, olha, eu venho com a cor de luz e passo aqui em cima, ó. Olha só pra vocês verem, tá vendo, ó? A gente passa e tem que esfumar um pouquinho, ó. Então, se vocês quiserem trabalhar... E aqui, a gente coloca um pouquinho de branco aqui também. No caso dessa folha, a gente ainda pode escurecê-la um pouquinho. Quando eu tô pintando assim, o que que eu faço? Além de utilizar assim, ó, a gente pode pegar o verde pinheiro, ó, e jogar ele aqui, ó. Nesse lugar da dobra, porque a gente escurece, né? E ganha mais profundidade aqui, ó. Tá bom? Então, a gente ainda pode fazer isso também. Agora, eu vou pegar uma esquinha só do branco e vou jogar aqui em cima dessa parte aqui da dobra, para iluminar ela aqui um pouquinho mais, ó. Ok? Então, olha só para vocês verem, aprendemos aí essas cores, essas folhas, né? E essas tonalidades de cores, tá bom? Então, dá pra você aí treinar bastante, aprender a fazer essas folhinhas. E agora, eu vou ensinar pra vocês a primeira flor. É uma flor simples, bem fácil pra quem tá começando. Porque quem tá começando, não adianta pegar um risco
muito grande, algo muito extenso. Eu sempre digo que quem tá começando, o melhor é começar assim, com treinos pequenos, tá? Agora, nós vamos treinar aqui, ó, essa florzinha. Eu vou ensinar pra vocês como fazer a sombra no desenho. Pra mim fazer a sombra, eu gosto de passar o clareador, ó. Então, eu passo o clareador ao redor do meu risco, isso pra mim fazer a sombra, tá? Semana que vem nós vamos aprender a fazer o piso. Então, aqui é só a sombra, ó. Eu passo um pouquinho do clareador, pra ficar bem suave a minha sombra, tá bom? Deixa eu ver que cor que eu vou pegar aqui pra fazer essa sombra. Eu vou pegar aqui o azul inverno. Como que eu faço? Ó, peguei o meu pincel Pituá, tá vendo? Ó, a tinta tá aqui no pincel. Vocês vão vir no pratinho, olha. Vamos fazer isso aqui, ó. Pegou um pouquinho da tinta, ó. Tira esse excesso assim, ó. Tá? Pra vocês levarem lá aqui no pano, pouquinho tinta. Então, tira o excesso lá, ó. Aí, vem aqui, ó, trabalhando, olha só, o pouquinho de tinta que veio. Aí, eu volto lá, ó, peguei mais um pouquinho, ó. Bato o meu pincel lá. E venho aqui só com mais um pouquinho de tinta, ó. Tá bom? O paninho que vocês tiverem aí também pra ir secando o pincel, porque tem que ter um paninho, né? Pra ir secando o pincel, nele também vocês podem tirar esse excesso da tinta. Então, olha, aí eu venho, ó, passo ao redor, fazendo esse movimento circular. Aí, eu faço a minha sombra. Olha como que ela ficou bem suave. Tá bom? Agora, vamos pintar a nossa flor. Eu vou passar o clareador em toda a florzinha. Eu vou trabalhar aqui com uma cor que é bem fácil. Porque, por exemplo, o tom vermelho, ela é uma cor mais difícil para trabalhar, né? Então, eu vou pegar aqui uma cor bem fácil. O azul é uma cor fácil, para assim, para quem tá aprendendo. O rosa também é um tom fácil, tá bom? Pra gente pintar uma flor, eu vou pegar aqui, então, vamos fazer ela cor de rosa? Ó, eu tenho aqui um rosa bebê, tá? Tem esse rosa candy, que são rosas clarinhos, tons clarinhos. E nós temos os tons mais escuros, né? Nós temos o rosa chá, temos o rosa escuro, temos o pink, por aí vai. Tem uma série de cores aí, tonalidades de rosa, né? Eu vou trabalhar aqui com o rosa chá. É uma cor fácil para vocês encontrarem aí. Lembrando que eu tô pensando, essa aula tá mais voltada para quem tá começando, né? E eu lembro que quando eu comecei também, eu não tinha todas as cores, né, para me pintar, eu não tinha todos os pincéis, né? E é assim que a gente começa. O importante é começar. Então, ó, peguei o rosa chá, tá vendo? A tinta só de um lado do pincel. Vocês vão vir aqui, ó, próximo do miolo, ó. Podem, assim, ó, contornar ao redor do miolo, tá bom? E puxa essa tinta, ó. Eu venho puxando essa tinta, ó, tá vendo, ó? Aqui eu tô fazendo a minha base, tá?
Aqui eu venho fazendo, ó, venho estendendo essa tinta. Eu deixo aqui as pontas das pétalas com poucos, praticamente eu não passo tinta, ó. Tá? Agora, o que nós temos que pensar aqui? Eu tenho que trabalhar com um tom mais escuro para me dar profundidade e separar essas pétalas, porque aqui tem uma pétala por cima da outra, ó. Então, nesse encontro das pétalas aqui, ó, eu tenho que separar elas. Eu vou fazer isso com um tom mais escuro. Aí, eu posso utilizar aqui o rosa escuro, ó. Passei o rosa escuro. Aí, eu vou puxar, ó. Essa pétala aqui, ó, ela tá por baixo dessa. Tá vendo aqui no encontro delas, ó? Então, aqui tá de baixo, é onde eu vou deixar um tom mais escuro, ó. Então, sempre lembrando de separar esse encontro das pétalas. Aqui é a mesma coisa, ó. No encontro dessas duas, eu vou deixar essa aqui de baixo, ó. Só vocês escolherem qual que você quer deixar por trás. E aqui você for deixar por baixo, você vai colocar o tom mais escuro. E assim vem seguindo, ó. Assim a gente consegue uma profundidade. Agora eu vou pegar um rosa bem clarinho, vou pegar o rosa bebê. Se você não tiver esses tons de rosa clarinho, o que que você faz? Igual aqui eu tenho o rosa chá, você pode pegar o rosa chá, que foi a cor mais clara que você usou, coloca um pouquinho dela no pratinho, mistura no branco, pra você conseguir um tom assim bem clarinho, ó. Tá bom? Então, é só fazer essas misturinhas de cores, ó. Olha como esse rosa bebê, ele é bem clarinho, quase branco, tá vendo, ó? Então, é só você fazer uma misturinha de cores. Eu ponho a tinta só de um lado do pincel, a tinta virada pra cima, ó. A gente vem trabalhando aqui, ó. Ó, vem seguindo, vem dando pincelada, seguindo o desenho. A pétala, no encontro das pétalas, a que está por cima é que vai receber essa iluminação. Ó, então, vocês vêm desenhando, ó, tá vendo? Ó, dando movimento a essas pétalas. E isso aqui, gente, é treino, tá? Peguem sempre a tinta só de um lado, a tinta viradinha pra cima, ó. E vocês vêm trabalhando. E desenhando e fazendo a flor. Olha que linda. Vamos trabalhar agora o miolo? Muito bom, né? Já fizemos aí as pétalas da nossa flor, agora nós vamos fazer o miolo. O miolinho, nós vamos utilizar aqui, ó, o amarelo ouro. Nós vamos fazer a base, ó. Com amarelo ouro. Tá? Agora, vocês vão pegar um pincel menor. Pode ser o de número 2, o de número 0, um pincel assim menorzinho, olha. Aí, nós vamos fazer... Eu vou utilizar aqui, ó, o caramelo, tá? Nós vamos passar aqui no meio do miolo, ó, e vamos puxar, ó. Como se a gente estivesse fazendo uma meia lua, ó. Passei, puxei. Agora, a gente vai preencher aqui embaixo, ó.
E nós podemos também ou deixar assim mais clarinho, ou a gente pode vir com sépia. A gente vai, ó, fazer batidinhos assim, ó, com sépia. Peguei só um pouquinho de tinta, ó, e venho aqui fazendo batidinhos, ó. Com um pouquinho de sépia. Agora, eu vou pegar o branco. Deixa eu pegar aqui minha tinta branca. E nós vamos fazer o seguinte, ó, eu vou pegar a tinta só numa pontinha do pincel, tá? E eu vou vir aqui fazendo assim, eu vou só encostar, ó, eu encosto, ó, pra mim vir fazendo esses detalhezinhos, ó. A tinta vai, a ponta que tá com a tinta vai ficar pra cima. Aí eu venho fazendo assim, eu só vou encostando, ó. A gente pode fazer isso aqui também utilizando o amarelo limão. Misturar o amarelo limão num pouquinho de marfim. Também fica bem bonitinho, tá? Fiz aqui em cima, agora eu vou fazer aqui, ó. Pra mim fechar ali, tá vendo, ó? E continuo, ó, faço uns batidinhos. Pode sair um pouquinho pra fora do espaço do miolo, não tem problema. Pronto, feito isso, vocês podem ainda utilizar o pincel zerinho, esse é o filete, tá vendo? Pincel 00. Podem pegar o branco, ó, vim aqui fazer mais um pouquinho, ó, pra poder deixar esse miolinho mais gordinho, com mais volume, ó, né? E vim arrumando, ó. E assim tá prontinha aí a nossa florzinha. Então, olha, pessoal, essa é a aula aí para iniciante, tá bom? A nossa primeira aula aí, né? Vejam o vídeo logo abaixo aí na descrição aí. Eu deixei o vídeo falando dos materiais que vocês vão precisar usar, tá? Olha aqui, ó, vou mostrar aqui para vocês. Olha só, então tá pronta aí as folhas e a florzinha. Então, é para vocês treinarem, tá? Porque próxima segunda nós teremos aí a aula número 2, tá bom? Então, treinem bastante, para quando chegar a aula número 2, vocês já estão aí bem aptos aí para fazer as folhas e a gente passar para a segunda aulinha, tá? Um abração para vocês, fiquem com Deus e até segunda-feira aí na nossa aula número 2. Beijo, pessoal, até mais!